Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos agora apresentar para vocês um bate-papo que nós tivemos com Dona Jovelina e a Larissa, que é respectivamente a mãe e a irmã da Lidiane, que foi a terceira vítima do assassino em série Corumbá, José Vicente Matias, tá bom? Eu espero que vocês gostem, um bate-papo esclarecedor e que traz uma mensagem bem interessante da relação mãe-filha, que é muito importante existir essa relação entre pais e filhos, tá bom, gente? Então, um abraço a todos e espero que gostem. Pode. Olha, pronto, vamos começar. Bom, então, Dona Jovelina, prazer lhe conhecer, tá certo? A Larissa também. Inclusive, dizer mais uma vez, como eu comentei anteriormente com a senhora, que a Larissa é uma pessoa, uma garota muito esperta mesmo. Ela me descobriu na internet e eu fiquei contente com o contato dela, né, Larissa? Ela é E. muito Aham, curiosa. Ela é muito curiosa, né? inteligente. Não, mas é importante, isso é importante. Eu acho que ela vai trabalhar, vai terminar sendo policial também, investigadora, tá vendo? Quem sabe vai ser delegada de polícia. E assim, dona Jovelina, nós sabemos do caso, né, que a senhora é mãe de uma das vítimas, né, a Lidiane, mas nós vamos conversar com calma isso aqui, não quero que a senhora fale o que a senhora achar melhor, conversar, vamos conversar, tá bom? Não se preocupe, eu sei que a dor é muito forte, quero mais uma vez desejar aqui, colocar para a senhora meus sentimentos pela sua perda, eu sei que é muito difícil, mas nós estamos aqui para conversar, eu quero ser mais um amigo de vocês, tá bom? Nós estamos aqui para bater esse papo, eu acho que às vezes até de repente é bom para a gente Sim, soltar um pouco realmente. mais, né? Então, tá? Mandei o livro para vocês, tá certo? Espero que vocês gostem. Depois vocês vão me dizer, eu quero que vocês me digam o que é que vocês acharam do livro. E colocando aqui o pessoal, né, que é o Corumbá Virtual das Sete Mulheres. Vou explicar para vocês porque eu coloquei o título desse livro. A Larissa me perguntou, não foi, Larissa? Sobre esse assunto. Foi, O que eu acontece? pesquisei, no Oi. caso são 6 mulheres, e aí Isso, o livro, o ritual das 7 mulheres. Gente, é o mesmo Corumbá, teve 2 Corumbá, eu falei assim, não, aí por justa, isso O que eu negócio é que essa sétima ia acontecer, né? O justamente. próximo. Justamente. Assim, qual é a história em si, né? Na verdade, ele conta, né? Depois nós fomos interrogá-lo e tudo mais, o pessoal. Assim, deixa eu explicar para vocês. Tinha uns delegados que estavam bem na frente da investigação. Eu entrei mais como partícipe do auxílio, né, na investigação, né? E como eu era superintendente da capital aqui em São Luís do Maranhão, eu fui chamado, né, ao trabalho, né? Primeiro eu estava vendo a situação bem delicada e tinha executado uma das mulheres lá uma alemã, a ela era uma turista alemã que estava lá em Barreirinhas, Mariane Hum. Kerr, né? E ela se envolveu lá e apareceu ela morta numa cova rasa. Lá é um lugar muito bonito. Barreirinhas é um lugar lindo, lindo, lindo. Vocês verem aqui no Maranhão vão conhecer. É um lugar muito bonito. E turístico, né? Dá muito turista lá. E apareceu essa pessoa lá, essa moça, dessa forma. Aí o que aconteceu? Começaram a investigar. Dois delegados nossos aqui, o Melônio e o outro colega também, começaram a fazer a investigação. E de lá descobriram que ele estaria aqui em São Luís. Aí foi quando nós nos envolvemos mais, né? Eu fui acionado pelo delegado-geral, fomos atrás, descobrimos que ele estava numa pousada aqui no centro da cidade. Chegamos lá, ele tinha saído com outra moça, né, uns dias antes, e voltou sem ela. De lá ele foi embora. De novo, foi embora da pousada. E quando ele voltou sem ela, nós confiamos que poderia ter tido um problema com essa moça também, lá já em Alcântara, que é uma cidade turística aqui também. Foi a primeira capital do Maranhão, na verdade. Bem do outro lado da São Luís aqui, fica bem Ele na frente de São Luís. embora, era assim que funcionava. Oi? Ele matava lá na cidade e ia embora. Tipo assim, ele ia numa É, cidade na e ia verdade, ele embora. levava para esses locais mais esmos, né? Esses outros casos. O caso da sua filha, da sua irmã, da Larissa, foi diferente, um pouco diferente. Mas em outros casos, ele levava assim, para um local turístico, né? Um local mais esmo, perto de praias, perto de rios, e lá cometia esses crimes, né? E ele tentou esconder. Também ele levou ela para uma praia, lá, numa praia deserta. Esse outro ficaram lá, esse caso de Alcântara, né? Que é o segundo caso dele aqui no Maranhão. E ele executou da mesma jeito, com mesmos modos operantes do primeiro. Quando ele estava, só que ninguém sabia, né? Ninguém sabia. Quando me informaram isso, que nós fomos na pousada, trouxemos todo mundo aqui para a superintendência. Aí lá, quando eu comecei a ouvir aquilo, eu fiquei preocupado, falei com o delegado-geral, o doutor Nordman, e ele disse: Olha, aí eu falei: ó, pode ter ocorrido algum problema com essa moça. Ela não voltou, ele alegou que ela tinha ficado lá, tinha encontrado os amigos. A mulher nem era que era encontrar amigo lá, é muita coincidência, né? Ela é da Espanha, encontrou amigo aqui Gente, em Alcântara. eram amigos. Pois é, né? Aí o que nós fizemos? Mandamos um helicóptero com uma equipe de policiais para lá,
Eles chegaram lá, foram vasculhar, descobriram que ele tinha ido para essa praia, chegou lá e encontrou a moça do mesmo jeito que a primeira, mesmo estilo, entendeu? Aí ela tinha sido também executada do mesmo jeito, mesmo estilo. Quando falaram aquilo, eu sempre gostei de estudar um pouco, ler um pouco sobre essa área, né? Inclusive aqui já tinha tido um serial killer muito pesado, tinha sido preso um pouco antes, que é o Chagas, né? Vocês ouviram falar no Chagas, que ele assassinou 43 crianças aqui no Pará e Maranhão. E aquilo me veio na cabeça, né? Eu falei, rapaz, esse cara pode ser um serial killer. Foi na época de Semana Santa, aqui, de 2005. Aí foi quando nós começamos a cismar com aquilo e começamos a correr atrás dele. Me disseram que ele tinha ido para a Amazônia, e queria conhecer a Amazônia, né? Quando falaram isso, aí eu desconfiei que ele tinha ido para Belém. Aí nós mandamos duas equipes para Belém e lá depois nós descobrimos realmente quem ele era, conseguimos, tinha um retrato falado, mas descobrimos a foto dele, quem ele era realmente, a identificação dele, que era o José Vicente Matias. Nós encaminhamos para as rádios, para a televisão, para todo mundo. Aí chegou uma informação que ele estaria em Bragança, no Pará. A nossa equipe foi para lá junto com o pessoal, com a equipe do Pará, e prendeu ele, né? Quando ele veio para cá, para São Luís, por que que eu coloquei esse nome, né? Ele alegou para nós aqui que ele ouvia vozes, né? Depois nós colocamos até um psicólogo que é profissional nessa área de psicopatia, né? Para conversar com ele, e ele abriu, né? Dizendo que ele ouvia vozes e que ele tinha sido determinado que ele executasse 7 mulheres, tá? E ele fazia um ritual quando ele cometia esses crimes, né? E por isso que eu coloquei assim o Corumbá Ritual das 7 mulheres, porque ele alegou que tinha que executar 7 e tinha executado os. Aí, depois disso, depois da prisão dele e depois que ele falou, confessou isso, ele confessou os outros casos, né? Aí falou do caso da sua filha, dos outros casos, todos os outros casos que ele. Os outros casos, as moças estavam escondidas também, estavam desaparecidas, né? Então, assim, não foi quando nós descobrimos que realmente ele tinha executado essas outras moças, não sabíamos, né? E aí foi, aí por isso que ficou o ritual das 7 mulheres, porque na verdade eu perguntei para ele, né? Porque assim, por esse tipo de pessoa você não interroga como interroga um criminoso comum, tá? Ele não é não é é monstro mesmo. Então você tem que saber trabalhar. Eu perguntei para ele, Corumbá, deixa eu te perguntar uma coisa, por que que você fez isso? Aí ele me disse, doutor, foi a voz. Aí eu disse, a voz? Que voz? Ele disse, não, e aí contou a história, né, que ele escutava a voz e tal, que eu via, né, e que ele tinha mandado detectar 7 mulheres. Eu disse, você falta uma, né, Corumbá? Perguntei para ele, né? Aí disse, Falta um. eu falei assim mesmo, eu perguntei, se isso, e se você for solto, você vai cometer isso? Ele disse, vou. A voz mandou, tem que fazer. Quer dizer, é um elemento que não pode mais ser solto, né? E nem vai ser. Doutor, por exemplo, quando a minha filha foi assassinada, ela tinha uma amiga. E Sim, essa amiga dela sumiu junto com viu, ela. Ju? E quando a minha filha apareceu, ela Ah, ainda continuou sumida, certo? uhum. E a minha filha foi encontrada com os documentos dela, dessa amiga, A sua filha foi encontrada com os documentos da moça, da outra moça. moça, sim. E essa moça, ela chama Francis Lane. Uhum. Aí, o que que acontece? Ela chegou a dar uns 2 depoimentos na delegacia, mas ela ainda era menor de idade. Aí a delegada que cuidava do caso, ela disse que não podia imprensar muito ela nas investigações, porque ela ainda era menor. Entendo, Ok, é, eu suponho, no meu ponto de vista, que ou ele queria matar ela também, e ela só conseguiu fugir, correr, escapou, entendo, ou ela teve uma participação, tipo entendo. assim, ela quem tentou levar minha filha até ele, Uhum. porque assim, minha filha saiu de casa numa segunda-feira de manhã para tirar umas fotografias para fazer documentos. Entendo, E ela deu. Aí, quando ela apareceu, apareceu na quinta-feira o corpo dela com os documentos dessa amiga. Foi até. E a amiga estava desaparecida. E é, aí, quando o pessoal foi lá para o IML para fazer o reconhecimento do corpo que foi encontrado, quem foi a mãe da Francis Lane, dessa amiga. entendo, Porque todo mundo achou Porque que todo era mundo ela. achou que era Ninguém ela. esperava que era a Lidiane. Aí a minha sobrinha viu a matéria. Eu estava passando o pior, uma das fases mais críticas que o senhor pode imaginar. imagino. Eu estava grávida, desempregada, recém-separada do marido. Uhum. E meu marido era um alcoólatra, descontrolado. Entendo. E nessa época ele chegou a me agredir grávida.
Entendo. E aí eu tive que mandar a polícia prender ele, Claro, sabe? Aí, e assim, com medo, minha filha desapareceu, sumiu. Eu comecei a vender as coisas de casa. Eu vendi tudo, 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 para imagino. poder comer, para fazer o enxoval da minha filha. Uhum. Aí eu ficava em casa até meia-noite, porque tinha alguém comigo. Ninguém Entendo. deixava eu sozinha, Tô porque eu não entendendo. tinha condição de ficar sozinha. Entendo. Aí eu precisei ser internada numa clínica para poder tomar medicação, para me reabilitar, para não acontecer nada comigo, para mim terminar de segurar a minha gravidez. Entendo. Também porque eu estava meio que sem rumo. É claro, Eu né? me per- eu saía para ir num lugar, eu não sabia mais para onde que eu tinha que ir e nem sabia voltar. Você Entendo. sabe o que que é assim? Ter vontade de escovar dente, de comer, de Sim, tomar as coisas banho, básicas, né? todas as coisas. Eu não tinha mais vontade de viver. Entendo. A minha vida, assim, eu encontrei um pouquinho de mais de força quando a Larissa nasceu, Entendo, é. porque eu motivou a ter que viver, porque eu tinha Isso. uma pessoa pequenininha para cuidar, Uhum. sabe? E a Larissa, eu queria fazer ela substituir a Lidiane, Sei. sabe? Aí, tipo assim, eu me apeguei nessa menina de um jeito que até hoje. A Larissa teve babá Aham. há quase 13 anos. É mesmo? Quase 13 anos. E, tipo assim, e é assim, onde vai, é com a mãe junto e é com a mãe junto. Não quero Tá saber, certo. não é? Não, é. Então, assim, por causa dessa menina que sumiu, aí quando foi lá fazer o reconhecimento, quem foi a mãe da moça, que Aham. foi. Aí chegou lá, ela viu que não era. Aí a minha sobrinha viu na televisão, passando no Chumbo Grosso, viu uma tatuagem que a Lidiane Sim. tinha na perna. Aham. Ela conheceu a Lidiane pela tatuagem. Entendo. Na Essa moça verdade, apareceu. Ela apareceu ela onde? até. Ela disse onde estava, essa menina, quando ela A menina Não, desapareceu? falou que estava lá no pai dela, que o pai dela e a mãe dela são separados. Entendo. Aí ela falou isso, mas ela falou assim que é que, porque no domingo a Lidiane passou o dia inteiro comigo, eu escutando uma música do Bruno e Marrone, que chama Aham. Transitado. Ela ouviu essa música o dia Entendo. inteirinho. Voltava, começava de novo, de novo, de novo, e ficou o dia todinho. Aí a Francislane fala assim, que ela estava lá no shopping em Flamboyant e que chamou ela para ir lá. Hum, Só que a Lidiane não estava no shopping Flamboyant no entendi. domingo, porque ela estava em casa Ah, e com a não senhora, saiu. né? Deixa eu lhe Sim. perguntar uma coisa, dona Jordina. Vocês moravam perto dele? A senhora chegou a conhecer ele antes? E tinha visto ele alguma vez? Não. Dizem que ele alugou um pequeno quartinho lá próximo de casa, mas eu não sabia. Eu não conhecia muita gente. Entendi. Nunca tinha visto ele, então, né? Nunca tinha visto, nunca, nunca me passar. Sabe qual o primeiro momento? Porque assim, a Lidiane, ela era uma menina muito alegre, cheia Sim, de vida, gostava de sair, de dançar. E entendi. aí, né, ela saiu de casa para fazer uns documentos, porque ela queria trabalhar, Entendo. sabe? Fazer um cursinho na OVG. E daí ela ia me ajudar, porque ela viu que eu estava passando dificuldade, estava Entendo. grávida. Ela escolheu o nome da Larissa. Foi? Ela, ela falou assim, mamãe, ela morria de vontade de ter uma irmã. E os meus filhos todos me chamavam de mamãe. Só tem É quantos filhos? Se mamãe. perguntar. Eu tive 4. Quatro. Eu Ah, criei sozinha. tá Hoje certo. É guerreira, né? é só 2 que eu tenho, sabe? O Ronan e a Larissa. Ah, entendi. ela teve outro rapaz que morreu também. Ah, foi? Faleceu, né? Ah, entendi. É mais importante estar com dois filhos fortes do seu lado, aí isso é importante, né? A Larissa e o Ronan, né? Eu corro, viu, por causa deles. Eles É. meus batimentos depende deles. Não, é importante, é importante. E assim, O caso lá voltando, né? Que claro, apareceu no jornal, a tatuagem e tal.
E aí tinha um corpo, que quando apareceu e tal, aí tinha um corpo de uma menina que estava desaparecido, que estava todo mundo achando que era a Francislane e não era. E Sim, aí ela foi, e aí minha prima viu na televisão, ela falou assim, gente, eu conheço essa tatuagem. E entendi, aí despertou interesse, né? Que ela falou assim, gente, da onde que é? Que ela já tinha visto, mas não reparava certinho de quem que era. entendi, E aí ela, nossa, parece a tatuagem da Lidiane e tal. E a Lidiane desaparecida, e apareceu uma moça com essa tatuagem. uhum, Aí minha mãe, a hora que ela despertou esse interesse, Não, não, interesse, não foi não, assim. como? Quando aconteceu isso, eu estava tomando banho e estava passando a matéria no Chumbo Grosso. sim, E eu estava sem TV na minha casa. Aí eu tinha um barracãozinho lá no fundo de onde eu morava, né? Que eu alugava. Aí os moradores de lá me chamou, falou assim, olha, mataram uma moça aqui perto de casa e vem aqui pra senhora ver, diz que arrancaram a cabeça da menina fora, da moça. uhum, Aí eu falei assim, eu tô tomando banho agora. Porque assim, o meu outro filho que faleceu, ele teve envolvimentos com drogas, sei, sabe? Então, assim, a gente fazia um acompanhamento no CAPS Girassol, aqui de uhum, Goiânia. E, então, assim, eu tinha um acompanhamento lá nesse dia, eu estava tomando banho para ir. entendo, E até porque eu tinha que fazer alguma coisa, eu estava desempregada. É, eu estava, assim, passando por um momento bem delicado, difícil, grávida. Aí eu uhum, falei assim, eu nessa terapia, né? Então, talvez vai me fazer bem. é claro, Aí eu estava para ir. Aí, quando passou o caso da minha filha na televisão, e os vizinhos me chamou para ver. Falei, não, não posso ver agora, tô tomando banho. uhum, Aí eu terminei de tomar o banho e já tinha passado também o caso. Aí eu saí e fui, né, na minha terapia. Aí quando eu cheguei lá, no momento da oração e tudo, aí meu celular começou a tocar. Começou a chamar toda hora alguém me ligando, toda hora alguém ligando. Eu falei, não, eu não posso atender agora, né? Vou uhum, desligar. Eu desliguei o telefone e aí fiquei sem atender ninguém. E quando terminou que eu estava indo embora, aí eu liguei o telefone de novo. Aí já era minha sobrinha sim, me ligando para poder falar do caso. Só que ela falou, tia, a Lidiane já voltou para casa? Aí eu falei assim, não, minha filha, não voltou até agora. Eu já não sei mais onde procurar ela e o que fazer para poder encontrar ela. entendo. Eu já procurei em tudo quanto foi lugar. Aí ela falou assim, tia, você viu aquele caso? Eles noticiaram que a Francislane morreu. Ela tinha uma tatuagem igual da Lidiane? Aí eu falei assim, não, ela não tinha tatuagem igual da Lidiane, por quê? Aí ela falou assim, não, tia, não sei, passou um caso tão estranho na televisão e eu achei muito estranho porque a moça que passou a notícia lá, ela tem uma tatuagem igual da Lidiane. Uhum, Eu falei, mas como assim? Aí ela falou assim, mas noticiou a Francis Lane? Ela falou, foi. Falei, uai, ninguém não me falou nada, né? Até agora eu não recebi nenhuma notícia. uhum, Mas eu fiquei tão lado com aquilo. Desligou a ligação, meu telefone continuou tocando. Aí já era o pessoal da delegacia de homicídios me entendo. chamando para lá, né? Que precisavam falar comigo. Eu nem sabia o que eles queriam falar, porque até então a minha Imaginava, filha bem, e eu não esperava ver ela morta, não. claro, Nunca na vi. Então eu pensava assim, ué, gente, mas por que que eles estão me chamando, né? Aí eu falei, tá, mas me chamou, né? Eu vou. Aí eu fui para ir na delegacia lá. Aí eu cheguei lá, todos os canais de televisão já estavam lá aguardando para fazer é. entrevista comigo. Eu sabia que entrevista Nem que eu sabia o ia que estava dar. acontecendo, que coisa, né? Ué, nem, parecia que eu não era, nem sabia, Nem era com ela, ela nem achou era que nem era. É, né? comigo. E aí já estava todo mundo lá aguardando, querendo falar comigo, querendo falar. Aí eu já encontro a mãe da Francislane, da garota, que é amiga da minha filha. Aí ela que veio e me deu a notícia. Entendo. Aí, na hora que ela me deu a notícia, assim, eu entrei em choque. Sabe aquele Imagino. choque que você não sabe direito? É,
sabe, parece que eu travei. Imagino, imagino. Assim, Ah, eu sei que é uma dor que ninguém merece sentir, né? Realmente. não, nenhuma. Aí, quando teve a hora que teve que fazer o reconhecimento, né? Tinha que ir lá no ML. Uhum. Eu só lembro que eu destampei o rosto dela. Entendi. Quando eu destampei o rosto dela, que eu vi que era ela, eu desmaiei na hora. Imagino, imagino. Aí eu não recuperei. Aí eu fui tomei medicação lá Uhum. na hora. O pessoal lá da delegacia me levou numa salinha lá e me deram uma medicação para mim poder Entendi. acalmar Tomara. a filha. E Eu imagino. Então, Giovanni, é, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando depois que descobriram, né, que era ela, ninguém imaginou que era esse rapaz, não, que tinha sido ele. O pessoal sabia alguma coisa, não? não, ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém nunca tinha ouvido Então, falar nele. quando descobriu, porque assim, a Lidiane, ela chegou a casar, morar junto com um rapaz que chamava Sim, Leonardo. Esse Leonardo foi o primeiro suspeito. entendo. E ela estava de um outro rapaz que ele foi casado, ele era casado, ele chamava Elivaldo. Esse Elivaldo, inclusive, escreveram no braço da Lidiane, de um lado escreveu Lidiane e do outro Elivaldo. Sim, Eu não sei se a intenção dela era fazer a tatuagem grande no braço, com o nome dele num braço e o dela no outro. Ela era apaixonadinha nesse Elivaldo. entendi. Se o cara quis para tentar empurrar para ele, né? Como ele ser um investigado Uhum, E que ninguém na cara e dele. ninguém imaginar. Só sei que entendi. estava escrito ela, né? Dizem que eu não vi. Eu Uhum, não vi em detalhes o corpo dela, porque eu não claro. consegui ver ela. Uhum. É porque, assim, Então, o que nós percebemos, assim, na verdade, eu não trabalhei no caso dela, né? Eu vim descobrir depois. Quando ele assim, as outras moças, no caso, as duas daqui e todas as outras, né, que eu saiba, as outras estavam desaparecidas mesmo. Tinha mais três garotas, né, uma russa israelense, tem uma baiana também, né, uma outra. E a primeira também, que parece que foi em Minas também, elas estavam desaparecidas. Só foram encontradas depois que nós prendemos ele. Ele, inclusive, levou no local, entendeu? Aí, o caso da hum, Lidiane, pelo que eu entendi também, eu não consegui detalhe, parece que só descobriram que foi ele quando ele confessou, né? Que ele realmente Foi. morou aí, não é isso, né? Foi assim mesmo? uhum, foi. Dessa forma, né? E, Pois é, inclusive, e como quando faz a investigação, a polícia obriga eles a dizer que foi eles, ou a polícia tem um jeito de fazer isso, esse trabalho? Não, tem um jeito. Não adianta, assim, eu sempre fui favorável a fazer o trabalho de forma bem coerente, né? Correta, para não dar problema. Assim. Por exemplo, o caso dele aqui, quando ele confessou esses delitos todos, tinha até um psicólogo junto, para a senhora ter uma ideia. O trabalho que foi feito aqui foi uma forma tão natural que ele falou tudinho, ele comentou tudo, ele abriu tudo certinho. E assim, esse tipo de delito, na verdade, nós temos que trabalhar de uma forma, normalmente o interrogatório que é feito com esse pessoal é um pouco diferente de um outro um ladrão, um marginal desse comum, né? Porque esse pessoal é diferente, você às vezes é um pouco duro com ele, fala um pouco mais. Esses aqui não, esses você tem que conquistar a confiança deles, entendeu? Inclusive, quem olha, nem parece um interrogatório, é uma conversa. Quando você consegue conquistar a confiança deles, eles começam a falar, e depois que fala, não para mais. Parece que eles gostam de dizer, de demonstrar a maldade deles, entendeu? Quando ler o livro, vocês vão entender um pouquinho sobre essa história que eu estou contando para vocês. tem uma, Ele. Pode dizer. tem um- tem uma reportagem na internet que eu já assisti que ele fala assim que ele estava em casa, a Lidiane entrou, estava tudo escuro, foi até com o Roberto Cabrini, estava tudo escuro, ele pegou um facão e acertou. Tipo, ele só bateu assim e acertou no Sim, pescoço da Lidiane, que era a Lidiane, sabe? Ele sim, tem uma dessa versão, foi ele que falou. E aí entendi. depois tem essa outra versão que ele fala, que é por ritual dele e tudo mais, que a voz dele mandou e tudo mais. É, Você chegou a saber a história que ele falou, que ele é, acertou o facão
era de Eu vi isso Jane, aí, e eu vi essa história no Cabrini, entendeu? Eu vi essa história no Cabrini também, eu até acompanhei isso no Cabrini. Porque, assim, como eu falei para vocês, eu não tinha detalhes do caso dele. Depois que ele foi preso, ele foi ouvido aí, né, pela polícia daí. Mas a informação que eu tive, até coloquei aqui, que eu tenho do livro, foi o depoimento dele que ele prestou, se não falha a memória. A senhora acompanhou o julgamento dele, não foi? sim, Que ele diz aqui, assim, da forma que ele coloca, eu não sei, ele diz que ele tinha convidado ela para ir lá, como se conhecesse ela de alguma forma, né? Estranho. E para ir para esse local que ele morava. E lá eles tinham usado maconha, desculpa a expressão, né? Que eles usavam droga. Não sei se ela usava, chegou a usar, se a senhora sabe de alguma coisa nesse sentido. E ficou lá com ele, né? Os dois juntos, como se estivessem namorando, entendeu? E aproveitou que ela tinham bebido, né? Não sei se ela bebia também. Isso é como eu disse, como a investigação era aí, eu não tenho detalhes dos casos, mas a informação que ele colocou em depoimento no julgamento, eu acho que foi junto ao Ministério Público na época, né? E aproveitou que ela estava dormindo e fez a maldade. Ele viu a história do ritual e fez aquela maldade com ela, entendeu? Mas essa é a sim. história que ele conta, né? Então, assim, como É a não história tem. Oi, perdão. do, na reportagem do Roberto Cabrini. Sim. Aí, assim, mas ele conta aqui dessa forma, que ele convidou. O que eu coloquei aqui com o dela, o caso dela, foi muito pouco, porque eu não tenho os detalhes, né? Eu coloquei o que eu peguei realmente de informações que ele tinha prestado depoimento junto. Até coloquei a senhora teve lá no julgamento, né? Também essa partinha tem, que a senhora realmente fala, pelo menos na reportagem diz que a senhora disse lá que, infelizmente, a sua filha não voltaria e tal. E foi isso que nós temos dele aqui, dela, né? Aqui, entendeu? Tem pouca coisa dela e das outras também que nós não tivemos acesso, justamente por causa do fato de não ter sido aqui. O que nós fizemos muito, por exemplo, eu lembro que ele estava preso conosco e teve situações de moças que não tinham sido encontradas, né? Essa moça da Bahia mesmo, deixa eu até pegar aqui direitinho o nome dela. O que que aconteceu? Ele tinha colocado a moça, ele tinha executado a moça e não e escondeu. Ninguém sabia. Deu um trabalho, ele colocou, inclusive, fez o mapa, tudo, mas ninguém encontrava. E até que nós conseguimos. É a Simone, né, também, essa moça chamada Simone. Simone Lima Pinto. E depois conseguimos encontrar. A outra também, a Natália Canhas Carneiro, foi a primeira. E no caso, a Lidiane foi a terceira vítima dele, né? E eu coloquei aqui o que estava realmente no que consegui da imprensa e do que falou em juízo, né? E teve essa moça também, Uhum. a quarta vítima dele, que é a Katrin Rakhtov, né? Que é uma russa, israelense também, né? Que também está Isso. desaparecida, né? A família lá em Israel não sabia onde a moça estava, ela veio passear aqui. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, infelizmente, né, as pessoas quando cruzam o caminho dessas pessoas é ruim, é uma coisa muito, sempre sai magoada de alguma forma quando não acontece o caso mais grave, né? Mas realmente é delicado. É por isso que eu queria saber da senhora, que eu pensei que eu não sabia, então eu não conhecia ele, ninguém sabia se teve contato com ela antes, não, né? não. Até então, essa história que fala aí que a minha filha usou droga com Sim, ele, que ela usou droga com ele, isso é uma coisa que eu não sabia. entendo. Até então, a minha filha, ela fumava, ela gostava de beber, mas a bebida ela nunca bebeu para passar, sabe? Embriagar, Ela né? sempre um pouquinho, uma bebidinha qualquer, uma cervejinha qualquer, e era isso. Então, assim, eu não acredito que, tipo assim, que teve, assim, se ela usou droga, eu acho que foi assim por, é, como é que fala? Quase que por assim, ter sido obrigada. Obrigada, né? Entendi, Não sei, eu não acredito muito que ela tenha feito isso, sabe? entendi. Porque se diz ela morreu, ela não me fala nada e a Claro, versão que tem para saber, se não for algum exame policial, é a é. versão dele, Dele né? é, Ele- justamente. É assim, agora o que então, a gente percebe assim, o que é que eu percebi dela, um pouco eu pude estudar, né? Era realmente, como a senhora falou, era uma moça alegre, uma moça que gostava de se divertir. E assim, o que me preocupa desses psicopatas é justamente o poder que ele tem de sedução das pessoas, né? Do modo geral, né? E eu gosto de estudar um pouco sobre isso. O que acontece? A psicopatia ela tem uns níveis, né? Ela tem um nível leve, o médio e o grave. O grave é quando chega a esse ponto, né? O médio e o leve, quando a gente passa na mão perto dessas pessoas, a gente tem problema. Eu já passei por psicopatas, né? Vamos dizer assim. São pessoas que trabalharam comigo,
que só quiseram o mal de pessoas, não chegavam mal nesse ponto, mas chegava a querer atrapalhar a sua vida, a perturbar a sua vida. Então, isso tudo não quer ver seu crescimento, quer passar por cima de você para crescer, entendeu? Então, isso, infelizmente, a gente encontra, né? Mas quando chega a esse nível, realmente é um caso bem mais grave. Mas eles têm esse poder de sedução e eu não sei. Agora, assim, o importante disso aí, como investigador, né? Era descobrir mais com a moça, essa colega dela, né? Ela disse, se ela tinha perdido o documento, a senhora sabe de alguma coisa nesse sentido? Ela perdeu os documentos? Como é que foi encontrar o Não, documento com ela? Ela explicou, não? estavam juntas. Quando saíram de casa, a minha filha saiu sozinha e foi para tirar as fotos. Uhum. Aí ela encontrou no meio do caminho, ou tinha marcado, não sei, com essa amiga Francislane. Aí Sim. as duas foram juntas. Uhum. E lá até então, eu soube que elas iam fazer uma tatuagem. Entendi. E era ele que ia tatuar elas. Aí, o que que acontece? Lidiane sumiu, Francislane sumiu também. Uhum. Quando encontrou o corpo da Lidiane, encontrou o corpo da minha filha, Lidiane, e a documentação da Francislane. E a Estranho. Francislane sumiu, não apareceu. Aí, quando o corpo foi encontrado, foi para o ML, buscou a mãe dela, identificou que era ela que tinha morrido. Aí, alguém encontrou a Francislane. Certo. E a Francislane fala que estava com o pai dela. Aí ela apareceu, não era ela, todo mundo viu que não era e que sim era a Lidiane. Entendo. Agora, o porquê que os documentos dela estavam com a minha filha, eu não sei. E Entendo. outro, se o Corumbá ele fez um mapa e tudo que ele fez para esconder o corpo das vítimas, não é que o mapa a polícia encontrou, ele ia dar essa rata e deixar os documentos da vítima no Estranho, hein? corpo. Ele É não ia estranho. fazer isso, né? Tudo que ele fez para esconder o corpo das moças. Agora, eu não entendo por que que esse documento dela estava com a minha filha também. Isso Pois é. também me deixou. E ela não disse que sentiu falta desse documento, não? Não comentou isso nada no depoimento dela? Você perdeu o documento, como ela não comenta nada? Fiz alguns depoimentos, acho que uns dois ou três depoimentos, mas nesses depoimentos ela teve algumas contradições e a polícia não foi muito atrás, devido Entendo. a ela ser menor de idade. Só que, tipo assim, quando ela disse que estava lá no Flamboyant, que a Lidiane estava lá no Flamboyant e chamou ela para ir, foi verificada as câmeras do Uhum. Flamboyant. E o celular. O celular da Sim. minha filha, inclusive, ficou com a investigação da polícia, para a polícia investigar quem ligou para ela, de onde. Sim. E aí, o que que acontece? Não encontra. Não encontra nem nas filmagens lá do shopping e nem encontra o número que a A Francislane fala ligação. que ela sabe da ligação. Entendi. E aí, então, teve essa contradição. Só que essa Francislane nunca mais eu soube notícias dela. Ela sumiu. Uma Sim. única vez, assim que aconteceu isso, que eu morava no Curitiba 4, Uhum. quase divisa com o Novo Planalto, onde foi o crime, né? E essa Francislane, pouco tempo depois, eu soube que ela estava morando no bairro Capuava, que Sim. fica próximo ao terminal do Padre Pelágio. Tô entendendo. E foi toda a informação que eu soube sobre essa moça. Entendi. Um detalhe também foi que agora, pouco tempo, assim, tem tempo de agora, mas tem muito tempo de lá, sabe? Foi mais ou menos uns 3 anos atrás, 4 anos atrás. Uhum. Eu fui atrás, porque eu realmente sou muito curiosa sobre esse caso. Eu procuro muito, pesquiso bastante, eu vou atrás. E aí, um dia eu estava também no Instagram, procurei o nome dessa Francislane, gente aqui na região de Goiânia e tal. Aí eu mostrei a foto para minha mãe. Essa menina, aí minha mãe foi e reconheceu, essa menina aí. E aí eu fui e entrei em contato com ela, tentei conversar, mandar mensagem, e ela falou assim, não, não sou eu. E bloqueou, sabe? Sumiu. Entendo. Sumiu de novo, sabe? Não sou eu. E bloqueou. Uhum. Então, tipo assim, essa mulher, para mim, é um fator X que não aparece em nenhuma investigação, Corumbá nunca citou ela. Entendi. É, é, é curioso os documentos dela tá junto com o É. corpo da minha. O caso também do Corumbá, dele ter perdido a cabeça da minha irmã e ele não ter ido atrás, não voltar para procurar, não Uhum. ter feito questão, sabe?
Eu acho que esse caso em específico da minha irmã foi muito mal solucionado, sabe? Até Entendo, pelos esses quesitos, sabe? entendi. Esses... Esses detalhes, né? São pontos que eu sempre gosto de dizer assim, a investigação, eu gosto de colocar que a investigação é um quebra-cabeça, né? Você tem que ir montando até chegar realmente no ponto certo, não pode faltar nada, porque senão fica algo solto, né? É, Então é isso. importante que se coloque tudo direitinho para poder tirar essas dúvidas, né? Você poder explicar. Se tem alguma coisa, explica por quê, né? Para não ficar essas dúvidas realmente. Esses detalhes eu não sabia. Por exemplo, esse caso da moça que é do documento, né? Meu nome dela, não esqueci. Elaine. É isso. Essa eu não sabia que ela tinha sido encontrada com o documento dessa moça. A Larissa que me Exato. contou isso. É um fator assim que nunca foi citado nem por ele, nem por ninguém na investigação. Então, Foi meio que oculto, então sabe? a gente pensa assim, que ou ela levou a minha filha, ou ela foi paga, ou ela foi ameaçada, ou É, ele queria matar as duas e só conseguiu, ela conseguiu escapar e ele pegou só a minha filha. entendi. Só a gente queria saber o que realmente aconteceu, porque ela estava junto. É, o que A leva ela menina, a fugir, assim, então sumir. ela é que daria uma outra E ela versão, morava lá porque perto agora também, né? Ela morava lá perto também? ela morava lá perto também. Uhum, Aí depois que isso tudo aconteceu, ela sumiu. E entendi, então, assim, a gente nunca mais soube nenhuma notícia. E quem poderia falar alguma coisa que ficou vivo é ela. Ela quem entendi. poderia falar alguma Alguma É, dessas respostas. coisa, as respostas para ajudar a polícia. é. Não que vai acalmar meu coração, tirar a dor, Não, sabe? claro. Prender uma pessoa, matar uma pessoa, não diminuir a dor da mãe, não. Isso Sim, aí de sim. jeito Não, imagino. só que fica assim, muita coisa ficou passando anos na minha cabeça, sabe? Tranquiliza a cabeça saber que a justiça está sendo desfeita, E sabe? quando a Entendi. pessoa tem algo a ver e ficou ocultada no processo, nas investigações, a gente questiona muito isso, quer saber por que que a pessoa não foi investigada também, o porquê, sabe? Entendi. Fica sempre aquele porquê, Uma o dúvida, né? porquê. É, É, o que que aconteceu? Porque É. às vezes realmente é igual minha mãe falou, não aconteceu nada, às vezes ela também ia ser uma vítima e conseguiu Sim, fugir. Tá? Às vezes não tinha nada, mas por que entendi. que não tem resposta? O silêncio e cria É. um negócio ali na cabeça da Incomoda, gente, né? Incomoda é, esse, esse vácuo, explicação. né? a que ela teve de falar alguma coisa para a polícia, ela teve, fez as contradições, né? Ela não falou Entendo. aquilo que ela sabia e aquilo que precisava ser Uhum. dito. Tô entendendo. Até pelas coisas que ela apresentou, né? De falar que tá no shopping com a minha irmã e minha irmã estava Não, em casa. a Não estava, Larissa, a né? Lidiane shopping e ligou para ela ir para É, lá. então, falar que estava no shopping. Elas eram muito amigas, né? Eram, eram bem amigas. Saíam juntas, conheciam. Então, assim, geralmente os contatos de pessoas que são muito amigas conheciam em comum outras pessoas, né? Então, realmente ela podia Ela esclarecer mais coisa, né? minha irmã também falou dele pra ela, alguma coisa assim, sabe? Porque às vezes não fala com a mãe, mas fala com a amiga, né? Isso, Se justamente. estava tendo lance com ele, alguma coisa assim, às E, vezes ela poderia ter falado, alertado e tudo mais. é, Às vezes ele já tinha apresentado um comportamento agressivo para ela, e uhum. ela podia, por exemplo, abrir o olho, falar e tal. Pelo menos E, assim, se tiver, às vezes a pessoa também pode ser que não tivesse maldade nenhuma, mas pelo menos dizer, olha, eu conhecia também, sei lá, explicar alguma coisa que realmente fica, esse vácuo não é bom para a família, né? A gente fica naquela situação sem saber o que está acontecendo realmente. Mas mas olha, dona Jovelina, nós estamos aqui também para lhe ajudar, se for possível, tá certo? Eu sei que faz muito tempo. Hoje eu não estou mais na linha de frente da delegacia, né? Eu estou mais como na Secretaria de Segurança mais administrativo, mas nós estamos aqui à disposição também, viu? E dizer que eu espero que a senhora goste do livro, tá? Assim, diga depois se realmente foi bem explicativo. Eu tento ali nesse livro dar o perfil, né, de um indivíduo como esse, eu conto mais como ele é, como aconteceu os dois casos aqui no Maranhão, isso eu especifico bem, porque inclusive os laudos, tudinho, tem imagens de como a gente trabalhou aqui, né, dos laudos. é E uma pergunta, tem imagem, essas coisas assim, as fotos, as vítimas, essas coisas assim ou não?
No caso aqui, Tem mais. a foto tem, por exemplo, das moças, tem, mas não vivas, né? Das moças vivas. No caso das duas daqui, a gente tem as imagens da perícia. Então acontece, aparece realmente elas sendo encontradas, né? Daqui, entendeu? A, a- Aí. é da sua irmã, dos outros não, eu não tenho, não, a gente também nem coloca, porque eu não tenho também esse acesso, né? Porque as fotos delas vivas, né? As fotos da vida, primeira vítima, segunda vítima, terceira vítima, entendeu? Tá, elas vivas, né? Então, assim, até a foto que a senhora falou, acho que ela tinha umas tatuagens, né? Aparece aqui, eu só coloquei essa foto. É uma foto que tem na internet mesmo. Né? Essa foto aí, na verdade, era tipo uma tiara que ela tinha era o É a quê? Tipo umas tiara, né? estrelinhas É aqui, né? pretinhas, né? É essa aí. Isso. É uma tiara isso É. aqui, é. É interessante, parecia uma. Ah, é uma tiara mesmo, tá certo, com vai assim, né? Então, assim, Isso. eu acho ela muito parecida com a Larissa. São muito parecidas as duas, né? Todo Fala mundo isso. fala. Muito É, parecidas. Sabe? É a coisa mais engraçada, porque o pai de uma não é o pai da outra. É mesmo, mas são muito parecidas. eu não pareço com a minha mãe, nem ela parecia com a minha mãe. E tipo assim, Interessante. Interessante. sabe? É coisa que não se Contar uma, explica, né? deixa eu contar uma coisa. Ah, A Lidiane, quando ela era pequenininha, ela gostava de dançar no bercinho. é mesmo. Ela ficava no bercinho. Sabe aquela música da Xuxa? Hilari, hilari, Sim, hilari, sim. lê. Oh, oh, oh. Aham. Adorava essa música. É Essa mesmo. música que marcou. A Larissa eu tinha uma canção de ninar, Hum. sabe? Eu cantava para ela, que era uma da Joelma, da banda Ah, da Calypso. Calito, a minha conterrânea, Joelma, lá do Pará, tá vendo? E a Larissa, eu falava assim, gente, a Larissa, ela veio assim, sabe, de forma assim, não foi uma filha assim bem planejada. Sim. Aconteceu e ela veio. Mas Deus sabia que tinha um porquê que ela tinha que vir. A Aham. Larissa precisa vir. E Sim. assim, a Dani morria de vontade de ter uma irmã. Porque Entendi. tinha dois homens, né? E ela Aí era tava sozinha de mulher, ela só era a tinha. Ah, primeira. E, tipo entendi. assim, a Lidia, ela passou muita dificuldade comigo na época, muita dificuldade, Entendo. sabe? Era filha e tal. E, Minha Aham. tipo mãe tava assim, estabilizada. eu tive ela com 16 anos de idade. Ah, bem jovem, E né? foi eu quem tive que cuidar dela, sabe? Entendi. A gente passou muita dificuldade, muito mesmo. Já a Larissa já chegou numa fase que, tipo assim, a fase minha de gravidez foi difícil. Entendo. Mas depois que a Larissa nasceu, eu comecei a vender tudo. Esse tudo que eu vendi foi para dar tudo para ela. E eu também não tinha muita coisa, mas tinha o pai ali, né? Pelo Tá menos certo. pra dar É, coisa tinha. Não, aí a gente está casado, né? Aí, Depois que ela nasceu, aí o pai voltou. A gente voltou e ainda passou um tempo junto, ah, sabe? bom. É, tá certo. Até quando a Larissa completou, acho que 6 anos. Ela estava Entendi. com 6 anos de quando a gente separou de vez. Não, é importante. Família é algo muito importante, né? Assim, claro que a gente sabe que ninguém substitui ninguém, mas é uma força muito forte que tem, muito grande que tem com a senhora, né? A Larissa, o seu Sim. outro filho também, né? Qual é o nome dele, o que a senhora falou? Pois, é, Renan, né? Ronan, Renan. Ronan, Ronan Rô, também. Então, Ronan. assim, tudo isso, Ronan, né? É. Qual é a idade dele? Hoje ele vai fazer 26 anos. 26. Dia A Larissa 5 tem 20, né? Falou, né, Larissa? você vai fazer 20 eu faço em 20 em julho. julho. Ah, que Na bom. época ela estava grávida de mim, aí a Ah, Lidiane morreu em janeiro, eu nasci em julho. entendi. No É, ano. Só não, que ele morreu em janeiro, ela nasceu em julho. de julho, né? Pois é. O importante é agora estar todo mundo junto, né? Todo mundo forte. Olha, quero lhe agradecer. E vamos já conversar um pouquinho depois da gravação, vamos conversar um pouquinho mais, coisa rápida. Mas eu quero lhe agradecer, viu, você, a senhora, a Larissa, tá? Pela força, pelo esse bate-papo, conhecer vocês, é importante. Você pode dizer, considere que vocês têm uma amiga aqui em São Luís do Maranhão, precisar de qualquer coisa aqui, estou à disposição. A Larissa tem meu contato. E foi E, Goiânia. muito bom te conhecer. Se um dia vier aqui em Goiânia, eu faço questão de convidá-lo para vir aqui em casa tomar um cafezinho, comer um pão de queijo. que bom, você. Vocês são de Goiás mesmo? São goianos mesmo?
um Apoiando. piqui, uma pamonha. Oh, que bom, coisa boa. Adoro, adoro, gosto muito. Minha esposa adora pamonha. Adora esse negócio de milho, ela adora. Ela adora. Que bom, Pois viu? é, qualquer coisa, se eu vier aqui, pode vir, que as portas estão abertas para você fazer uma refeição aqui com nós e conversar mais e tudo mais. Obrigado, Foi gente. muito conhecer, doutor. Foi muito Obrigado, olha. bom Muito mesmo. obrigado, viu? Espero que vocês gostem do livro. Eu fiz uma dedicatória para vocês. Espero que vocês gostem, tá certo? Quando chegar o livro, manda uma foto para mim. Eu quero divulgar, Eu porque tô é bem interessante. A divulgação ajuda a gente a mostrar o trabalho. Eu quero que esse trabalho chegue no Brasil inteiro, entendeu? Porque é importante para as pessoas terem essa. qualquer pessoa que pedir, eu falo assim, não, não empresto não. Vai comprar o Ah, seu, que esse daqui legal. Aí tu dá meu contato para eles comprarem com a gente. não vou emprestar não, vai lá comprar o seu. É Gente, verdade. um abração, viu? Muito obrigado por tudo, tá certo? Tá, Mais uma vez, estou no meu coração, tá bom? Qualquer coisa que precisar, conte comigo, tá bom? Eu vou parar a gravação, mas a gente começa a continuar conversando rapidinho, tá bom? Um abraço, Tá. valeu. Tchau, um tchau. abraço.